Fala, meu amigo rubro-negro. Tudo certo? Vem comigo que hoje vamos falar sobre Felipe Luiz e depois falaremos sobre uma novidade que está dando o que falar. Felipe Luiz está prestes a viver um momento histórico no comando do Flamengo. O rubro-negro chegou à quinta final de Libertadores da sua história, depois de eliminar o Racing na semifinal, e agora aguarda o adversário que sairá do duelo entre Palmeiras e LDU. Caso conquiste o título, Felipe Luiz pode entrar para um grupo extremamente seleto de campeões da Libertadores tanto como jogador quanto como treinador, um feito alcançado por apenas 8 pessoas até hoje. O técnico rubro-negro participou das últimas 3 decisões da competição vestindo a camisa do Flamengo e conquistou 2 delas, em 2019 e 2022. Agora, como comandante do time, ele pode repetir o sucesso dentro de campo e se tornar o 9º nome a atingir esse patamar, e apenas o 2º brasileiro a conseguir esse feito. Até hoje, o único brasileiro que conquistou a Libertadores como jogador e depois como técnico foi Renato Gaúcho. Ele levantou o troféu em 1983, jogando pelo Grêmio, e voltou a ser campeão em 2017, dessa vez comandando o mesmo clube. Renato chegou perto de ampliar a marca em outras oportunidades, como em 2008, quando foi vice com o Fluminense, e em 2021, perdendo a decisão para o Palmeiras. A lista dos campeões que conseguiram esse duplo título é repleta de nomes históricos. O primeiro foi Humberto Maquil, que conquistou a Libertadores como atacante do Racing em 1967, e depois, como treinador, ergueu o troféu em 1973 dirigindo o Independiente. Em seguida, veio Roberto Ferreiro, que venceu a competição como zagueiro do Independiente nos anos de 1964 e 65, e mais tarde conquistou o tri como técnico do clube, em 1974. Outro gigante dessa lista é o paraguaio Luiz Cubila, o maior vencedor entre eles. Ele foi bicampeão com o Peñarol, em 1960 e 61, e voltou a erguer o troféu pelo Nacional em 1971. Depois, já no comando do Olímpia, conquistou novamente a América 2 vezes, em 1979 e 1990. O uruguaio Juan Martín Mujica também fez história, conquistando o torneio como jogador e treinador do Nacional, em 1971 e 1980. O argentino José Omar Pastoriz entrou no grupo ao vencer com o Independiente como meio-campista em 1972, e mais tarde, como técnico do mesmo clube em 1984. Já Nery Pumpido levantou a taça como goleiro do River Plate em 1986, e anos depois, guiou o Olímpia à glória em 2002, superando o São Caetano na final. Mais recentemente, Marcelo Galhardo completou a lista. Ele foi campeão da Libertadores pelo River Plate como jogador em 1996, e depois comandou o mesmo time nas conquistas de 2015 e 2018. Agora, Felipe Luiz tem a chance de escrever o seu nome ao lado desses grandes ídolos do futebol sul-americano. Depois de brilhar em campo, o técnico do Flamengo pode alcançar a glória eterna também à beira do gramado, um feito que poucos tiveram o privilégio de viver. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Rafael Veiga é um dos jogadores mais regulares e respeitados do futebol brasileiro nos últimos tempos. Camisa 23 do Palmeiras, o meia construiu uma trajetória de títulos, gols decisivos e uma consistência impressionante em alto nível. Desde que se firmou de vez sob o comando de Abel Ferreira, Veiga virou referência técnica e emocional de um time que marcou época, conquistando Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa e brigando por títulos nacionais temporada após temporada. Mas, nos bastidores, o momento atual do meia é diferente. Desde o início de agosto, ele tem convivido com dores no pubis, uma lesão chata que o tirou de vários jogos. O Palmeiras vem tratando o caso com muita cautela, sem colocar prazo oficial para o retorno, mas trabalhando para tê-lo em plena forma nas fases decisivas da temporada, principalmente na Libertadores. E é justamente nesse período de recuperação que o nome de Rafael Veiga começa a aparecer em rumores pesados de mercado. Surgiu a especulação de que o Flamengo estaria observando de perto a situação do jogador, com interesse em uma possível negociação no fim do ano. Um movimento que, se acontecer, pode sacudir o futebol brasileiro.
O Flamengo enxerga em Veiga a peça ideal para fortalecer ainda mais um elenco que já é considerado um dos mais fortes do continente. A ideia seria montar um meio-campo de altíssimo nível, capaz de dividir protagonismo com Arrascaeta e dar novas alternativas ofensivas ao time. Afinal, o clube tem investido pesado em nomes de peso como Saúl, Carrascal, Samuel Lino e Emerson Royal, e continua buscando jogadores que cheguem prontos para decidir. Veiga, que completará 30 anos em 2026, ainda tem muito combustível no tanque. E o encaixe técnico parece perfeito, um meia cerebral, de ótimo passe, bola parada precisa e frieza nas decisões. Só de imaginar um trio de meio-campo com Saúl, Arrascaeta e Veiga, o torcedor rubro-negro já começa a sonhar. Mas existe outro motivo que faz o nome de Veiga chamar tanto a atenção da diretoria do Flamengo: as convocações para seleções nacionais. Nenhum clube sofre tanto com as datas FIFA quanto o rubro-negro. Sempre que chegam amistosos ou eliminatórias, metade do time titular é chamada para representar seus países. Arrascaeta, Vina e Varela se apresentam ao Uruguai, De La Cruz também costuma ser convocado, Samuel Lino vai para a seleção brasileira, Gonzalo Plata representa o Equador e Carrascal defende a Colômbia. Ou seja, o Flamengo perde praticamente um time inteiro. E o calendário brasileiro não para, o Brasileirão e a Copa do Brasil seguem mesmo nessas datas, o que pesa muito em jogos decisivos. É aí que Veiga se torna uma solução estratégica. Por não ser convocado com frequência para a seleção brasileira, ele estaria quase sempre disponível, garantindo qualidade e equilíbrio mesmo nos períodos em que o elenco fica desfalcado. Imagine, enquanto Arrascaeta e os outros estão servindo suas seleções, o Flamengo entra em campo no Maracanã com Veiga comandando o meio-campo. Isso seria um diferencial enorme. Do lado do Palmeiras, uma eventual saída teria dois lados. O primeiro é o prejuízo esportivo de perder uma das principais referências do elenco. O outro é a chance de uma venda milionária que ajudaria a manter o clube financeiramente saudável. Abel Ferreira admira demais o jogador, mas também entende que o futebol é um mercado dinâmico. Se chegar a uma proposta irrecusável, dificilmente o Palmeiras colocaria uma barreira intransponível. Além disso, o Flamengo tem histórico de buscar reforços em clubes rivais. O rubro-negro nunca teve medo de fazer grandes movimentações internas. A contratação de Arrascaeta, que saiu do Cruzeiro em meio a muita polêmica, é o melhor exemplo disso. O resultado? O uruguaio virou o ídolo, símbolo de títulos e um dos maiores nomes da história recente do clube. A chegada de Rafael Veiga teria um impacto parecido. Além do ganho técnico, haveria o efeito psicológico, aquela sensação de que o Flamengo vai até o fim quando quer um jogador. E o torcedor rubro-negro adora esse tipo de ousadia. O Maracanã vive lotado justamente por causa disso, o torcedor quer espetáculo, quer ver craques, quer ver o time jogar bonito e ganhar. Veiga se encaixa perfeitamente nesse perfil. É um jogador que não se esconde em decisões, que tem calma para bater pênalti em final de Libertadores e frieza para resolver jogos grandes. É o tipo de atleta que o Flamengo gosta de ter em campo, aquele que não sente o peso da camisa e que aparece nos momentos mais difíceis. E quando a gente soma isso ao cenário das convocações e ao estilo ofensivo que o Flamengo vem mantendo, tudo faz ainda mais sentido. O nome de Rafael Veiga começa a deixar de ser apenas um rumor e passa a ser visto como uma oportunidade real de mercado. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Do ponto de vista tático, Rafael Veiga seria um reforço que mudaria o patamar do meio-campo rubro-negro. O Flamengo já tem um elenco recheado de craques, mas a ausência constante de jogadores convocados faz com que, em vários momentos, o time perca ritmo e intensidade. Ter Veiga à disposição durante todo o calendário seria como ter um reforço invisível, alguém que garante estabilidade quando os outros estão fora. E não estamos falando de um jogador comum. Veiga tem liderança, experiência e frieza. É aquele meia que organiza, mas também decide. Quantas vezes ele já não resolveu partidas em finais com gols, assistências ou cobranças perfeitas de pênalti? É exatamente esse tipo de jogador que o Flamengo costuma buscar. No Palmeiras, Veiga virou símbolo de uma era vitoriosa. Mas no futebol, tudo é cíclico.
Mesmo um ídolo pode sentir a necessidade de um novo desafio, especialmente quando já conquistou tudo o que podia. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, estaduais, o currículo dele é extenso. Talvez o próximo passo da carreira seja justamente encarar a pressão e o tamanho de jogar no Maracanã lotado, com a camisa rubro-negra, num ambiente onde cada jogo é uma decisão. E é claro que essa mudança seria carregada de emoção. Para o torcedor do Palmeiras, seria um golpe duro. Ver um ídolo vestindo as cores de um rival direto é algo difícil de digerir. Mas ao mesmo tempo, seria o reconhecimento de que o jogador atingiu um nível tão alto que até o maior rival do momento abriu os cofres para levá-lo. O Flamengo, por sua vez, não tem medo de ousar. Quando vai ao mercado, vai para causar impacto. Não busca apenas bons jogadores, busca nomes que mexem com o imaginário da torcida e com a confiança dos adversários. E Veiga se encaixa exatamente nesse perfil. Tem talento, carisma e currículo. É acostumado a jogos grandes, sabe lidar com pressão e tem uma mentalidade vencedora. Imagine o cenário: Maracanã lotado, 60 mil pessoas gritando, e Veiga ao lado de Arrascaeta e Alan, municiando Pedro dentro da área. Um meio-campo de elite, com toque refinado, chegada na frente e muita bola parada perigosa. É o tipo de formação que assusta qualquer rival. E além do espetáculo em campo, há o lado estratégico fora dele. O Flamengo é hoje uma potência global. Cada contratação de peso vira notícia internacional. Foi assim com Felipe Luís, com Rafinha, com Gabigol e com Arrascaeta. Se realmente fechasse com Veiga, a repercussão seria enorme. A imprensa da América do Sul e até da Europa acompanharia de perto esse movimento. Afinal, Flamengo e Palmeiras vêm polarizando o futebol do continente nos últimos anos, e uma transferência desse tamanho mexeria com todo o mercado. A torcida rubro-negra, claro, se empolgaria. Ver um craque desse nível chegando ao clube seria um sinal claro de que o Flamengo continua mirando o topo e não se acomoda. Já para o torcedor palmeirense, seria um choque, mas também um lembrete de como o futebol moderno é dinâmico. Hoje, a paixão anda lado a lado com o profissionalismo, e grandes negociações acontecem justamente porque o jogador alcança um patamar em que todos querem tê-lo. E há ainda outro ponto importante: a sinergia entre Veiga e Arrascaeta. O uruguaio continua sendo o grande cérebro do time, mas o Flamengo sabe que precisa preparar o futuro. Em muitas partidas, quando Arrascaeta é convocado ou precisa se recuperar de lesões, o time perde criatividade. Veiga seria o parceiro ideal, alguém capaz de dividir responsabilidades e manter o nível de criação, mesmo nas ausências do uruguaio. No fim das contas, tudo isso mostra por que o nome de Rafael Veiga ganhou tanta força. A combinação entre qualidade técnica, perfil competitivo e disponibilidade durante o ano inteiro torna o meia um alvo estratégico. E se o Flamengo realmente decidir investir, não será apenas uma contratação, será um movimento de poder, um recado para o continente de que o clube continua no comando da vitrine do futebol brasileiro. Do lado do jogador, a oportunidade também seria enorme. Seria a chance de escrever um novo capítulo na carreira, em um ambiente diferente, com outra torcida e uma nova atmosfera. Aos 30 anos, Veiga estaria no auge da maturidade e ainda com fôlego para jogar em alto nível por várias temporadas. E é justamente por isso que essa história não parece só mais uma especulação de mercado. Tem lógica, tem contexto e tem peso. Flamengo e Palmeiras são os dois gigantes que definem o rumo do futebol nacional nos últimos anos, e se um craque muda de lado, o impacto é inevitável. Por enquanto, Veiga segue focado na recuperação e no fim da temporada. Mas nos bastidores, os olhos estão atentos. Porque se esse negócio realmente acontecer, não será apenas uma transferência, será um terremoto no futebol brasileiro. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.